Boa noite. Eu falei que ia ser uma noite emocionante e para mim já está sendo desde o começo, pelas músicas que cantamos, por esse vídeo, né? A Karina está em prantos ali. Pela história da Lê, do Tião. Joguei muita bola com o Tião na Unicamp, mas essa é uma outra história para outro dia. Mas eu não sabia que a Letícia era filha do Tião, olha que engraçado. E eu queria te convidar, não tem nada a ver com a série hoje, mas eu queria te convidar. Às vezes você não sabe e de repente, por algum motivo, você pode fazer diferença na vida de alguém. Eu não acho que eu fiz grande diferença na vida da Letícia, mas não sei porquê, de novembro para dezembro, de vez em quando, nas minhas orações, eu nunca tinha falado com a Letícia. Eu conhecia a Letícia de ver, em algumas circunstâncias que a vida já colocou a gente próximo. E eu pensava, na minha mente vinha a Letícia, e eu tomei coragem, conversei com a Paula, conversei com ela. O Pink, eu conheço o pai do Pink, mas eu não sabia que o Pink era filho do pai do Pink, mas isso também é outra história. E de repente eu estou junto com os dois conversando, acho que em dezembro. E falei, olha, eu queria falar um negócio para vocês, não sei nem se faz sentido. Não sei onde isso vai dar, mas algum sentido fez. Por que eu estou falando isso? De repente você pode fazer a diferença na vida de alguém, e às vezes você não faz por medo de dar o passo. Dê o passo. Às vezes, assim como elas deram o passo pelo Tião, e a gente pode dar o passo uns pelos outros. Mas vamos lá. Eu sinto muito. Sinto muito por tudo que eu não vi. Sinto muito porque ainda não vejo algumas coisas. Você é meu irmão e eu te amo. Não sei quem está assistindo This Is Us. Eu não sei quem chegou até a 5ª temporada. E eu nem sei quem chegou até o 13º episódio. Mas essa frase, ela é dita pelo Kevin Paul Randall num dos episódios mais emocionantes desta série. Eu sinto muito. Aliás, sinto muito é uma expressão muito utilizada. I'm sorry, I'm so sorry. É muito utilizado na 5ª temporada desta série. Eu sinto pelo que eu não vi. Eu sinto porque ainda não vejo algumas coisas. Mas você é meu irmão e eu te amo. Esse momento da série vai ser um momento de reaproximação. Tempo de repente, comemorar e deixar o passado para trás. O Kevin ia viver um dos momentos mais importantes da vida dele, e a gente chegou no 15º, 16º episódio, a gente já está preocupado com isso, mas isso também é uma outra história. E ele diz assim, olha, eu queria você no momento mais importante da minha vida, mas a gente precisava acertar as nossas arestas. Se você lembrar do episódio passado, eu comecei com a frase do Kevin também. O pior dia da minha vida foi o dia que você nasceu. Foi o Kevin quem disse essa frase, mais ou menos ela. E a gente esperou quase que meia temporada da 4ª e meia temporada da 5ª para ter um momento de reconciliação. A 5ª temporada, ela até aqui, porque ela não terminou, ela parece mostrar uma hora de todos se aproximarem, todos se reconciliarem de novo com as suas histórias, com os seus parentes, com o seu passado, reconciliar-se com o seu presente, reconciliar-se com as coisas que ficaram mal resolvidas, pedirem perdão, ajustarem e de novo serem a família que eles se mostraram para a gente lá na primeira temporada. É assim que está. E eu chamo, do ponto de vista aqui do Radiação, da churrasqueira. A churrasqueira não está aqui. A churrasqueira, um dia a gente vai... O Bruno e a Carol falaram que vieram, estão aí? Oi, vocês estão bem aqui. A gente vai ter uma festa de novo aqui, não vai? Se Deus quiser, a gente vai comer bem aqui de novo, assim que a vacina conseguir avançar bastante. Mas hoje a gente veio falando de vários elementos e hoje eu queria falar desse. Da ideia do momento em que a gente vai para um lugar e vai com a cabeça leve, vai sem sentimento de dívida, vai bem, porque a gente está indo comer um churrasco com amigos, com a família, a gente vai finalmente comemorar. Parabéns,
Letícia, pelo seu aniversário. Hoje eles vão sair daqui e comemorar, com certeza. Mas eu queria voltar um passo atrás. Você já teve dívida? Não precisa levantar a mão. Porque eu tenho medo que todos erguessem as mãos bem alto. Todo mundo já deve ter tido uma dívida. Uma dívida que vai tirando a gente, tirando um pouco a nossa paz. Ninguém com dívida dorme bem. Pelo menos eu, nas dívidas que já tive, eu não durmo bem. Eu fui pesquisar, tem uma universidade americana, estuda tudo, né? Se você quer estudar qualquer coisa no mundo, procure uma universidade americana que você vai identificar algum estudo sobre. E eles têm um estudo que é chamado o alto preço da dívida. E nesse estudo eles identificaram que famílias, eu acho que não precisava de um estudo para a gente saber disso, mas pelo menos com o estudo a gente confirma que tem base científica. Famílias que enfrentam dívidas vão enfrentar sérios problemas de estresse e problemas de saúde. Famílias que vivem com dívida por muito tempo vão enfrentar depressão. Famílias que enfrentam dívidas por muito tempo, elas vão lidar com problemas sérios em casa, de relacionamento. Marido e mulher e filhos, quando a dívida vem, o dinheiro falta e a dívida se acumula, é bem possível que ali vai haver grande discussão. E há forte queda de produtividade e concentração no trabalho. Esses 4 itens são identificados nessa pesquisa do alto preço da dívida. Esse é o preço que a dívida cobra para o nosso emocional. Eu quero falar hoje sobre 2 aspectos, utilizando pela última vez a história de José. Hoje a gente finaliza a história de José, pelo menos do que a gente conseguiu contar aqui, e eu queria mostrar para vocês o poder da reconciliação, o poder de poder ir para um churrasco, junto com o poder da quitação da dívida. Eu queria trabalhar esses 2 conceitos hoje. O conceito de se reconciliar como família e o conceito de quitar as dívidas que às vezes a gente carrega para poder, que esse momento do churrasco, porque é muito ruim você chegar no churrasco e você se lembrar que tem uma dívida com alguém naquele churrasco, não é? Não é um clima ruim? Você entra e fala assim, caramba, estou devendo um negócio para esse cara. Não estou falando de dinheiro, às vezes é um e-mail, um WhatsApp que você não respondeu. É assim, você olha para a pessoa e fala, estou te devendo alguma coisa, né? É chato, porque naquele momento você reconhece e o alto preço que essa dívida cobra vai se manifestar, talvez num suor a mais embaixo do braço, num rosto mais vermelho e etc. Eu queria gastar um tempo aqui com vocês falando sobre o poder da reconciliação e o poder da redenção. Redenção é uma outra palavra para a gente dizer o que eu acabei de dizer, o poder de ter a dívida quitada. Reconciliação, eu não preciso explicar. E redenção é o poder de ter a dívida quitada. E para isso eu quero ler o último capítulo da história de José, que está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no último capítulo do primeiro livro, o capítulo 50, aonde tem essa frase que fecha, do meu ponto de vista, o ciclo da história de José, que começou no capítulo 37. Ele está falando aqui para os irmãos. Eu já citei um momento antes desse texto, em uma das reflexões aí para trás. Pai de José morre, ele enterra o pai de José, e aí os irmãos ficam preocupados depois do enterro e dizem assim, José agora, que não tem papai, ele vai cobrar a dívida, porque ele provavelmente ainda está magoado com a gente. E agora a gente precisa ir até José e falar, por favor, José, papai pediu para você perdoar a gente precisa viver bem, foi o último pedido de papai no leito, esses meninos não param de mentir.
porque Jacó não falou isso para eles, mas eles continuam mentindo. Eles mentiram lá no 37, mentiram ao longo da vida, e eles mentem de novo, falam: papai, é o último desejo de papai, é que você perdoe a gente. E aí José fala: não, vocês não entenderam, eu já me reconciliei com vocês, eu já quitei a dívida, vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Eu não vou quase explorar isso aqui, e eu queria que você prestasse atenção. José, ele tranquiliza os caras e fala a eles com amor. Essas palavras não são irônicas, essas palavras não têm mágoa. Essas palavras são realmente de alguém, pela explicação final aqui, de alguém que sabe o poder da reconciliação e da redenção. Mas eu queria começar por aqui, no poder transformador que a reconciliação tem. A primeira frase que a gente vê nesse texto é: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gente, essa história tem grandes requintes de maldade, de rancor, de tristeza, de afastamento. Essa história toda ela está construída de tal forma que tudo indica que José chega no Jô Soares e acaba com a vida dos irmãos dele. Porque toda a história ela está construída para mostrar como eles foram ingratos, como eles foram maldosos, e como José agora tem o poder na mão para destruir aqueles que o fizeram mal. Porque são muitos anos de maldade, são muitos anos guardando um tempo em que ficou perdido. São muitos anos em que na cabeça de José tem uma situação: meus irmãos me venderam. São muitos anos na cabeça dos irmãos que tem uma situação: ele gritava. Eu acho que eles lembravam essa cena que eu citei aqui em algum dos episódios, e talvez um deles falava assim: não fala disso, eu não aguento conversar sobre esse assunto. Mas esse texto mostra para a gente, essa história mostra para a gente o poder transformador da reconciliação. José, ele consegue olhar para aquela história da sua família e se reconciliar com aquela história, se reconciliar com aquelas pessoas que talvez, do ponto de vista humano, só fizeram mal para ele. Ele consegue trazer tranquilidade para os irmãos, porque o poder da reconciliação, ele é transformador, ele multiplica a possibilidade do bem. O mal e o bem, nessa história, eles não têm pesos equivalentes. É muito importante que você entenda isso: mal e bem, para a história contada de Gênesis 37 a 50, eles não estão em pé de igualdade. Talvez para quem lê a história, a maldade é muito poderosa, mas quando você chega no fim da história, você percebe que a bondade de um homem, ela é transformadora de uma história de uma família. A partir desse momento, eles se tornam as 12 tribos do pai que morreu, do Israel. A partir desse momento, eles passam a constituir uma nação. A partir desse momento, esses irmãos vão lutar junto, porque a partir desse momento, José, que poderia ter botado a pá de cal para destruir a família, ele diz: vocês me planejaram mal, mas Deus tornou em bem. Ele está, de alguma forma, dizendo, José, ele está mostrando que há um poder maior sobre ele, que faz com que ele consiga ver que o bem vence o mal. Deus tratou isso no coração de José, porque José tem todo o direito, porque os irmãos têm uma profunda dívida. Ele tem todo o direito de destruir os irmãos, mas ele não o faz. Quando na sua casa e na sua família você estiver diante dessas situações, me permita usar a palavra da Letícia aqui. José, ele poderia ter sido a vítima dessa história. Eu e você, quando estamos certos, nós nos sentimos a vítima da história.
Só que José, ele não se torna vítima, mas ele se torna protagonista da sua história e da história dos seus irmãos para fazer algo que alguém precisava fazer, romper o ciclo da maldade. Eu queria, para seguir, só te apresentar essa frase, é um provérbio bíblico, está lá no capítulo 15 do livro de Provérbios, e eu gostaria que você levasse isso como um bom conselho para a sua casa e a sua família diante dessas circunstâncias. Olha que bonito. A resposta moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. Eu gosto da tradução do Eugene Peterson. A resposta moderada, eu gosto do termo também, neutraliza. Por quê? Quando as coisas saíram do lugar, para haver reconciliação por vezes, alguém vai ter que ter moderação para neutralizar a ação da ira, isolar a ação da ira e deixar a ira aquele... É como se... Eu não sou bom nisso. Acho que o Alden aqui agora seria fundamental. Mas é como botar alguma coisa assim no fogo para ele ficar preso debaixo de uma redoma e o fogo apaga. Apaga ou não apaga? Apaga. O Alden, o pessoal da cozinha fez, apaga. O cara que é químico falou, depende. Então eu fiquei meio preocupado. Mas o detalhe é assim, isola, neutraliza a ira. Porque se você continuar com a língua afiada, você vai estar botando mais lenha na fogueira. Então assim, reconheça e entenda o poder transformador da reconciliação. E aí ele continua, a reconciliação e os seus positivos efeitos colaterais. Porque perceba a mente de José. Olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Então ele percebe assim o poder transformador. Mesmo a maldade, quando no coração de quem a recebe tem Deus, de alguma forma aquela maldade no coração de quem tem Deus, é possível transformar aquilo em bondade, porque ele reconhece a bondade de Deus em todo o processo. E aí ele diz, olha o que ele diz, porque por conta de tudo que aconteceu, hoje foi preservada muitas vidas. Não sei se você lembra desse menino aqui, do filme A Corrente do Bem, Joel Osment, acho que é mais ou menos isso que ele chama, mas é a percepção dos efeitos colaterais da reconciliação. Assim como a revolta e a vingança têm efeitos colaterais, a reconciliação, os efeitos colaterais são muito grandes. O que José disse para os irmãos dessa história é assim, olha, vocês me fizeram mal para uma pessoa, só que o bem que Deus fez através de mim, Ele não vai abençoar só vocês, Ele vai abençoar muitas vidas. O efeito colateral da reconciliação, ele é um efeito que ultrapassa gerações. O efeito colateral da bondade da reconciliação é um efeito que pode mudar e transformar situações que estão ao redor. Uma história de uma pessoa que vem aqui com coragem e conta um pouco da história da sua família, da sua casa, pode ajudar a história de muita gente também falar, ela conseguiu, eu consigo. Ela venceu a possibilidade do rancor, eu também posso. José, ele está dizendo assim, olha, meus irmãos, eles me venderam. Mas a gente olha para a história e ele fala assim, não, mas isso foi bom. Como que você consegue tirar bondade da maldade? Quando se tem Deus. E aí ele consegue perceber ainda mais. Porque perceba que toda a bondade ou todo o bem que aconteceu à vida de José, se ele poderia, de novo, eu preciso voltar aqui, ele poderia ser rancoroso. E ele poderia usar todo o bem dele para o bem dele. Só que parece que o tempo todo, leia Gênesis 50, ele vai usar o bem que ele recebeu para fazer o bem para muitas pessoas. Não sei se você conhece esse cara e essa frase. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Chorão. Essa é a capacidade do efeito colateral.
Uma família, quando decide encontrar paz, ela não quer guerra com ninguém. Ela consegue, ou ela pelo menos decide permanecer no ambiente da paz. Eu já falei outras vezes aqui do Chorão, e ele compõe essa música no dia que ele foi a uma igreja. Não sei se você sabe disso. Essa música o Chorão compôs quando um amigo dele o levou numa igreja. E eu não tenho o Chorão aqui para me dar essa certeza, nós não temos o Chorão aqui para dar essa certeza, mas de alguma forma parece que ele está apontando para alguém que tinha todos os motivos para guerrear, mas ele parece que ele ouviu nesse lugar que um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Eu não sei nem se ele encontrou essa paz que ele mesmo fala na sua canção. E eu não sei porque eu não sei. Eu gostaria muito que ele tivesse conseguido encontrar. Mas essa também é uma outra história. Para concluir aqui as questões da reconciliação presente nesse texto, a reconciliação ela tem um grande poder para recomeços. Porque no final do texto ele vai dizer assim, olha, vocês me fizeram mal, mas Deus tornou em bem. Reconhece o poder transformador da reconciliação. E isso serviu para salvar a vida de muitas pessoas. Os efeitos colaterais positivos da bondade são muito grandes. E aí ele diz assim, agora não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Ele dá a possibilidade para os irmãos de recomeçar. Porque recomeçar, eu ouvi uma frase hoje, recomeçar não é mudar de lugar. Recomeçar é mudar de mentalidade. Eu achei muito interessante essa frase, porque às vezes a gente acha que para recomeçar, a gente precisa abandonar tudo que nos magoou. Só que o poder da reconciliação, ela está presente também no poder do recomeço. José, ele vai pegar os seus 11 irmãos que o fizeram mal, e ele diz assim para eles, não tenha medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Eu queria te desafiar na sua casa e na sua família, se ainda há alguma necessidade desse processo de reconciliação, que você entenda que é um grande poder transformador quando alguém dá o passo e diz assim, eu sinto muito. E eu queria te dizer mais, não é quem está errado às vezes que precisa dizer isso. Às vezes, essa frase pode sair de quem está certo, ou de quem pretensamente acha que é só vítima. E poder dizer assim, você não sabe, você sabe, eu sei que você sabe, você não sabe o poder transformador dessa frase numa família. Eu sinto muito. Mas quando ela vem do fundo do coração, quando ela é dita de forma amável e tranquila, não quando ela é dita, porque você sabe também, minha esposa sabe de algumas vezes que eu falei, tá bom, desculpa, mas não foi do fundo do meu coração, e ela sabe quando não é, porque ela me conhece. Quando eu falo assim, vale, não vale, ela sabe que não vale. Vale quando a gente consegue dizer de tal forma que tranquiliza e de forma amável e de forma como alguém está querendo recomeçar. Eu sinto muito. A reconciliação, ela é um grande poder de recomeço, porque eu não preciso deixar a minha esposa para recomeçar. Eu sei que alguns de nós já deixamos esposa, em outras circunstâncias, filhos, marido. Eu não estou falando disso, eu não estou falando de certo e errado, eu só estou querendo dizer que o poder da reconciliação ele é muito forte, ele tem poder de tirar o medo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo.
Expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se há tempo, se há possibilidade, eu te convido a experimentar o poder da reconciliação na sua família. O poder da reconciliação na sua família. A gente passou aqui 5 finais de semana falando sobre limão. Toda família tem um limão que precisa fazer uma limonada. Falando sobre legado. Meu relógio do meu pai não está aqui. Mas que todo mundo vai deixar marcas positivas e negativas uns nos outros. É impossível que seja diferente. Deixaremos marcas positivas e negativas dos nossos filhos, assim como nossos pais deixaram marcas positivas e negativas em nós. Nós falamos sobre tapete. E que algumas coisas que vão para baixo do tapete precisam ser tiradas de lá, para aquilo não ser um monstro, um demônio, um bicho-papão dentro da nossa casa. Semana passada a gente falou sobre o cabide. E que às vezes a gente não consegue se entender no mundo e se compara demais. E nessa dinâmica da comparação a gente deixa de viver a fraternidade. E hoje a gente chega ao final falando da churrasqueira. Não é possível ir para a churrasqueira sem a reconciliação. Porque se a gente vai sem a reconciliação, a gente não tem nem vontade de comer o churrasco. Sem a reconciliação não dá vontade nem de comer o churrasco, a gente perde a fome. Mas quando a gente passa pelo eu sinto muito, quando a gente sente os efeitos colaterais positivos da bondade, quando a gente é colocado diante do fato de que agora é possível de novo abraçar e de novo se olhar, chorar e caminhar e seguir em frente. Só falta um detalhe, só falta um poder. Se você lembra lá do começo, eu falei que eu queria falar com vocês do poder da reconciliação e do poder da redenção. Porque às vezes terão circunstâncias que a reconciliação não será suficiente, porque de vez em quando a dívida volta à nossa cabeça. Eu vou ser bem objetivo aqui, até porque não dá para perder tempo. Mas eu queria... O poder da reconciliação a gente consegue ver no final da história. Mas o poder da redenção, da quitação da dívida, ela é a ampla história. Na verdade, essa história dessa família, ela só está sendo pano de fundo para contar o grande poder da redenção, o grande poder da quitação da dívida. Eu acho que é o ponto mais importante. Se você não prestou atenção até aqui, eu te peço 5, 10 minutinhos da sua atenção para você ver junto comigo no poder da redenção, porque a história de José é a história do poder da redenção. E eu queria te perguntar nesse final, você que acompanhou essa história, todos os episódios, ou mesmo que não acompanhou a todos, se você acha que você é José ou os irmãos de José nessa história. E talvez em algum momento você se coloca do lado do José. Mas eu te desafio a olhar e pensar aqui, rapidamente. José, amado por seu pai, odiado por seus irmãos, maltratado, vendido e morto, revive, e ao invés de destruir a todos, salva a todos. Ele pega todo o mal que recaiu sobre ele e devolveu em benefício para todos. Amou e serviu os seus, e não só os seus, serviu o mundo todo. Os irmãos de José, competitivos, rancorosos, fazem o mal e mentem para se proteger, vivem suas vidas cada um do seu jeito e nunca deixam de enfrentar temores internos. Quando estão diante do maior benefício, desconfiam, porque eles não conseguem entender o que significa quitar a dívida, ser redimido. Olha, eu preciso que você acredite em mim, porque eu não vou ter tempo para defender isso
com muito tempo. Eu falei que eu vou ser rápido. Eu não consigo colocar as palavras que eu pus para José para nenhum de vocês, nem para mim. Essas palavras se encaixam perfeitamente em um único homem, Jesus. Agora eu consigo facilmente me colocar na descrição dos irmãos de José. Competitivo, rancoroso, e eu não vou dizer que eu vou colocar vocês. Mas eu queria ler de novo. E eu acho, só acho, que você vai se colocar ali. Competitivo, rancoroso, fazem o mal e mentem para se proteger, vivem suas vidas, cada um do seu jeito, e nunca deixam de enfrentar temores internos. Quando estão diante do maior benefício, desconfiam, porque não conseguem entender o que significa redimido. José não é nenhum de nós. Não pense que você conseguirá ser José. O único. José, na Bíblia, para a gente que acaba estudando assim ela sistematicamente, José é o que a gente poderia chamar de um tipo de Jesus. Ele é tipologicamente o que Jesus fez. Ele conta nessa micro história dessa família, é contada a grande história da redenção, porque aquele que foi amado por seu pai foi desprezado pelos homens. Aqueles homens que o desprezaram e o jogaram numa cruz, quando ele revive dessa cruz, em vez de destruir a humanidade, ele ama a humanidade, porque ele decide fazer bem não só para aqueles que são dele, mas ele decide fazer bem para todos aqueles que um dia nasceriam no mundo. Porque Pedro e Paulo vão dizer coisas parecidas, mais ou menos assim: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. E eu acho que aqui está o grande segredo desse poder da redenção. Porque o poder da redenção, porque eu falei que eu ia falar para vocês da quitação da dívida. É assim, nesse processo, José, a dívida que os irmãos têm com José é impagável, concorda? Há dinheiro no mundo que pague alguém ter sido vendido pelos seus irmãos? Ó, a gente vai te dar $1 milhão. Cura o coração, pode curar o bolso, e eu aceitaria, se meus irmãos me vendessem, me dessem $1 milhão e falassem, aceito. Mas o coração nunca vai ser curado. Só que esse cara, ele faz assim: eu perdoo vocês, porque o amor nessa história, gente, venceu as ofensas. O amor destruiu o poder das ofensas, porque todas as ofensas de uma vida são destruídas pelo poder da redenção. E eu acho que esse é o motivo que faz com que a gente olhe a história de José e não compreenda, e olhe a história de Jesus e não compreenda a nossa possível relação com Deus, porque ensinaram para a gente que a relação com Deus é uma relação de dívida. Porque como que a gente chega no churrasco com dívida? Como que eu vou diante de Deus se toda a igreja, todo pastor, todo mundo fala que o negócio é pesado, eu não posso pecar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu não sou essa pessoa perfeita, eu sou igual aos irmãos de José, eu tenho meus erros. Então se eu tenho que ser perfeito para chegar diante de Deus, eu nem vou, porque é muita hipocrisia esse povo que diz que é perfeito, porque eles também não são. Não há como chegar no churrasco e na mesa de Jesus pagando a dívida. Porque o que eu e você fizemos para Deus é impagável. Só que aí a gente se relaciona com a igreja, se relaciona com Deus, se relaciona com Jesus. A gente aprende a entender que Deus está disposto, que a gente tem uma vida tão regradinha, tão certinha, que parece que para sentar na mesa de Deus, eu não posso carregar os meus erros. Esse é o poder da redenção. Você não paga a sua dívida.
É só isso que eu queria que você entendesse quando você pensar de novo na possibilidade de se relacionar com Deus. Não é você que quita a sua dívida com Deus, impagável. Ele diz assim, agora só quem assistiu o 13º episódio vai entender. Porque é a resposta do irmão para o outro. Papai tinha orgulho de você. Eu tenho orgulho de você. Você é o irmão que eu amo. O que Jesus diz para a gente é mais ou menos assim, diante da nossa vida. Esse é o poder da redenção. Não é o que você faz, é o que Ele fez. E Ele diz assim, papai ama você. Não, mas eu não posso ser amado por papai. Eu te vendi, José. Eu te matei, José. Não, cara. Não é por você. Papai ama você e papai tem orgulho de você. Eu amo você. Vem para a mesa. Senta. Vamos comer. Vamos comemorar. Vamos para o churrasco. A gente é convidado a uma mesa que a gente não merece. E a gente é colocado na mesa. E assim, a dívida está quitada. E a gente tem que parar de olhar a relação com Deus na relação da cobrança, mas na relação do amor que venceu as ofensas. Deus não está querendo te punir. Deus está querendo te amadurecer. Aí eu posso achar que sim, mas fundamentalmente, Ele se reconcilia, a gente se reconcilia, e aí a gente passa a viver no amor de Deus. Porque Ele falou assim, vem para a mesa, vem para o churrasco. Eu quitei a dívida. Você só precisa aceitar que não é você que faz algo por Deus. É Deus que fez algo por você, por meio de Jesus. Vamos para a mesa? Vamos para a mesa?